Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 8 de junho. Dia decisivo para o Flamengo na Libertadores da América. Dia decisivo também para o São Paulo na Sul-Americana. Temos o início dos jogos ida e volta de alguns playoffs da Europa, por exemplo, decisão de quem será o novo time da Itália que disputará a primeira divisão, quem da Holanda entre Sparta, Rotterdam e Twente disputará a Europa League no ano que vem. Temos também o início dos playoffs da La Liga 2, enfim, tem algumas outras oportunidades que a gente vai conversar. Espero conseguir ajudar você, tanto o trader como o punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar o nosso planejamento dessa quinta-feira, vou lembrar você, falta 2 dias para a grande final da Liga dos Campeões entre City e Inter de Milão. E se você acredita que o City será o campeão, e se você tem uma banca pequena, está começando no trade nas apostas, essa é uma boa opção para você aproveitar para aumentar um pouquinho a sua banca de uma maneira um pouco mais, entre aspas, segura. Não é certeza que o City vencerá esse jogo, a Inter é um adversário muito difícil, assim como a gente tinha um grande favoritismo, por exemplo, já lembrei vocês o Dortmund contra o Mainz. O Dortmund também não conseguiu confirmar, mas a grande probabilidade é de que o City consiga a tríplice coroa. Vai ser difícil, mas é o favorito. As cotações do City estão beirando ali por volta de 1,50. Se você não tem conta na Betfair, você pode aproveitar essa cotação de 5 para o City vencer a Inter nos 90 minutos. É muito simples, você vai clicar no link aqui embaixo, abrir a sua conta, ir no Sportbooks, não é no Exchange, no jogo do City, para o City vencer nos 90 minutos e apostar no máximo R$10, é uma limitação, por isso que eu falei que é para quem tem bancas menores, para quem está começando, e apostar no máximo R$10 naquela cotação que tiver ali. Se o City for o vencedor, a Betfair vai te pagar uma cotação de 5. Para mim, obviamente, é uma cotação mais baixa, poderia ser uma cotação mais alta, mas acaba sendo uma boa oportunidade para quem está começando. Então, se você não tem conta ainda na Betfair, essa é uma boa oportunidade, o link está aqui embaixo, beleza? Começamos o nosso planejamento de trabalho nos playoffs da Europa League da Holanda. Tem competição europeia que não tem esse tipo de playoff. Geralmente a gente tem o campeonato terminando e já era. O campeão tá ali, os classificados para a Europa já foram e tudo mais. Tem outras competições que abrem, depois de alguma rodada, 2 grupos. O grupo de classificação, ou chamado de Championship Group, e os grupos de rebaixamento, que geralmente são chamados de relegation, né? Rebaixamento, enfim. Então, nesse caso da Holanda, nós não temos um grupo dividido. O Feyenoord foi o campeão. Tivemos ali outras disputas pela Liga dos Campeões. Ficamos com algumas vagas na Europa League. Porém, Sparta e Twente, que fizeram boas temporadas, vão disputar uma vaga na Europa League, ou seja, um playoff. E de volta, eles disputaram antes as semifinais e agora as finais. Eu posso recordar aqui com vocês com quem que foi a semifinal e final. O Sparta eliminou o Trash e o time do Twente eliminou o Heerenveen. Primeiro jogo, Twente venceu fora de casa por 2-1. Goleou em casa, o Heerenveen precisava vir para cima por 4-0. O Sparta venceu o primeiro jogo fora de casa também por 2-1 e depois perdeu o segundo jogo por 1-0. Provavelmente aqui ou deve ter tido disputa de pênalti ou deve ter rolado alguma coisa de regulamento pelos gols fora de casa. Nesse confronto com o Twente, de novo será um jogo ida e volta, por isso que eu comentei que é o início dos playoffs. Não é título, não é taça, porém financeiramente é muito importante. São 2 equipes que não são de tanta expressão na Holanda e seria muito importante essas equipes participarem de uma competição europeia, tá? Vamos entender um pouquinho como é que foi a temporada dessas 2 equipes para poder traçar um cenário de trabalho. Parece um jogo meio nada a ver para a gente focar, mas eu acho que a gente pode encontrar alguma oportunidade por aqui. Vamos ficar de olho aqui no PDF de apoio. Eu trouxe o PDF de apoio para a gente olhar como foi o desempenho, principalmente dentro e fora de casa das equipes. O Sparta Rotterdam, vocês vão se lembrar, quem me acompanha aqui todos os dias, eu lembro que eu trouxe algumas vezes algumas análises de times maiores na Holanda que foram jogar na casa do Sparta. Lembro do PSV, lembro do Ajax, não me lembro se eu falei do Feyenoord. E o Twente também comentamos, porque o Twente foi um dos melhores mandantes da competição. Então sempre que um time de camisa na Holanda, um Ajax, um Feyenoord, um PSV, ia jogar na casa do Twente, a gente sempre alertava, olha, cuidado, porque o adversário é muito difícil. Então foram 2 equipes que acabaram se destacando. Vou chamar de equipes coadjuvantes, tá? Eu acho que foram boas equipes coadjuvantes. O Sparta era conhecido, pelo menos na temporada regular, como uma equipe que tomava pouquíssimos gols dentro de casa. E a gente vai ver
isso, por exemplo, o Sparta venceu 56% dos seus jogos, não era uma equipe que saía tanto na frente do placar, e era uma equipe que tomava gol com regularidade, mas a quantidade de gols sofridos pelo Sparta era muito pequena. Você tem, numa liga holandesa, geralmente uma expectativa de gols mais elevada, e você tem uma equipe como o Sparta que só tomou 19 gols em 18 jogos dentro de casa. Então é uma média de praticamente um gol sofrido por jogo. Isso me indica, sim, uma equipe muito sólida defensivamente. Já a equipe do Twente, ela se destacava muito mais dentro de casa do que fora. Então, fora de casa, eu tenho um Twente que também não tem um número de vitórias tão elevado, é bem menor do que a equipe do Sparta. Já é uma equipe que consegue sair na frente com um pouco mais de frequência, mas não conseguia segurar tanto os resultados, tá? Em relação a gols marcados, perceba que, diferente da sua campanha em casa, o Twente não era uma equipe que conseguia produzir tantos gols fora de casa. A equipe fez uma média de 1,2 gols por jogo fora. Ou seja, eu vou ficar também nessa margem de erro aqui de quase um gol por jogo. E sofria, em média, também um gol por jogo. Ou seja, não era uma equipe que fazia tantos gols, mas também não sofria tanto. Então era uma equipe difícil de ser batida, mas com dificuldade também de bater outras equipes. O que a gente já consegue tirar por aqui? Vai ser um jogo encardido. Vai ser um jogo encardido. Só que o mercado traz pra gente um favoritismo do Twente, e eu vou voltar aqui com vocês, com uma cotação de 1,85. E esse favoritismo do Twente, ele só se explica pela campanha do Twente nos, vamos dizer assim, de maneira geral na competição holandesa. Porque o Sparta tem uma defesa muito sólida, capaz de segurar, sim, essa equipe do Twente. Talvez pelo fato do Twente ter, e eu tô falando Twente, e eu não sei se é Twente, tá? Eu tô sempre aprendendo pronúncia. Mas talvez pelo fato do jogo da volta contra o Heerenveen, que foi a semifinal desses playoffs, ele ter metido ali um 4-0. Mas, ainda assim, eu não concordo com essa cotação. Eu acho que é uma odd muito baixa. E a gente volta aqui pro PDF de apoio, eu vou mostrar para vocês como, no primeiro tempo, eu não tive domínio ao longo da temporada do Twente, uma equipe que não conseguiu vencer nem 15% das primeiras etapas, não tinha também um excelente segundo tempo e, de maneira geral, sofrerá, e deve sofrer mesmo, com as bolas aéreas do Sparta. O time marcou 16 gols de cabeça e 8 gols de escanteio durante a temporada. As duas equipes sofreram a mesma quantidade de gols nesse fundamento, porém, a equipe do Sparta é muito forte nesse fundamento. Então eu tô achando que o viés do mercado aqui, ele é um pouco complexo e ele é um pouco equivocado. O mercado acredita num favoritismo do Twente e os números e o que a gente viu da temporada indicam uma partida mais truncada, mais difícil e talvez até mais under. E vamos dar uma conferida nas odds de gols por aqui. Eu tenho uma cotação do over 1,5 a 1,22, mercado esperando gols, mesmo sendo jogo ida e volta, e eu tenho um ambas marcam próximo de 1,70. Mercado também esperando um jogo talvez para as duas equipes marcando, não tanto, mas provável. E isso aqui que me chama a atenção, mano. O under 3,5 com cotações de 1,40. Eu não sou fã de under. Já trabalhei under na minha vida no início, mas depois que eu comecei a trabalhar o over, me encontrei no over e gosto muito de trabalhar a favor de gols. Mas essa é uma partida que eu tenho as minhas dúvidas, viu? Porque eu tenho boas defesas, eu tenho um Sparta que sempre aproveitou muito bem do mando de campo para não ceder oportunidade para o adversário, e eu tenho um Twente com muita, pelo menos durante a temporada regular, muita dificuldade para marcar gols fora de casa. Então eu tenho tendência a achar que essa odd do Twente tá baixa demais no resultado final e também a achar que essa cotação do under 3,5 ela acaba sendo mais interessante, mesmo eu sendo uma pessoa que não goste tanto de trabalhar no mercado de under, tá bom? Se você é trader, primeiro de tudo, fica de olho no mercado de resultado final. Se eu tenho a possibilidade do mercado ter se equivocado ou criado uma expectativa muito grande em cima do Twente pelo que ele fez durante a temporada em casa, eu posso ter uma correção de preço no Twente caso o Sparta comece muito bem. Aí vai depender muito do comportamento da equipe da casa, tá? Se o Sparta quiser valer do seu jogo defensivo e só recuar, a gente pode ter um Twente aproveitando e aí correções contra o Twente não vão ser boas entradas. Agora, se eu tenho um Sparta que vem pra cima pra fazer um jogo mais franco, qualquer coisa diferente de um domínio do Twente provavelmente já fará essa cotação do Twente corrigir um pouco. Pode ser uma oportunidade para você que é trader, sabe o que eu tô falando. Para você que é punter, gosto de pensar nesse dupla chance do Sparta Rotterdam, gosto mesmo, porque não tô vendo esse favoritismo todo do Twente e você ainda pode talvez aproveitar algum handicap, tá? Caso o Twente vença por um gol só, que você tenha pelo menos ali uma stake só, metade da stake no caso só perdida,
ou talvez até que tenha a sua aposta devolvida, caso o Twente vença por um gol só. Dá para você explorar, com essa cotação do Sparta tão alta, dá para você explorar um handicap no Sparta, para caso ele perca com um gol de diferença só, você ainda ter uma aposta devolvida, tá? Pode ser interessante, mas aí você pode fazer a sua precificação. E vou ser sincero, entre o mercado de over 1,5 gols, pagando 1,22 e um under 3,5 pagando 1,40, eu iria no under. Não sei se eu farei essa aposta, porque não tá na minha cartela de métodos, tá? Mas eu apresentei para vocês aqui os números e a gente já acompanhou o Sparta e Twente durante toda a competição holandesa. Só se for um jogo muito maluco, muito porra louca mesmo, para poder ignorar completamente esses números. Lembrando, não é taça, mas financeiramente é um jogo muito importante, tá bom? Então, faça suas precificações e veja o que você acha. Eu acredito que a gente tem um mercado muito enviesado. Às 19 horas na Sul-Americana, o São Paulo do Dorival Júnior, que perdeu a primeira partida contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Deportes Tolima num jogo muito importante. Eu tô gravando esse vídeo na noite de terça-feira. E na noite de terça-feira joga Tigres contra o Puerto Cabello. Muito provavelmente o Tigre na Argentina vencerá o Puerto Cabello, porque a equipe perdeu 4 das 4 partidas que disputou, tomou 9 e não marcou nenhum gol. Então é de se esperar que o Tigre, com 7 pontos, termine essa rodada número 5 com 10 pontos. E isso vai deixar, obviamente, o grupo um pouco embolado, lembrando que o primeiro colocado, que nesse momento é o São Paulo, passa direto para as oitavas e o segundo colocado fará um playoff com quem descer em terceiro lugar da Libertadores. Então é importante para o São Paulo garantir logo essa primeira colocação. Muito provavelmente, se vencer o Tolima, já garante essa primeira colocação. A cotação do São Paulo é 1,40 e a gente tem uma oportunidade muito boa por aqui, viu? Primeiro, o São Paulo não desaprendeu a jogar bola só porque perdeu contra o Grêmio. Não dá para se criar uma crise no Morumbi porque o São Paulo não venceu uma equipe forte como o Grêmio. E como é o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Perder um jogo para o Grêmio, tudo bem, a sequência do São Paulo era espetacular com o Dorival, mas perder um jogo para o Grêmio é um resultado comum, vamos dizer assim. Não é fim de trabalho, não deu tudo errado. Pelo contrário, o São Paulo está muito bem mesmo. E vai enfrentar um adversário que está muito mal. Falando de momento, está muito mal. Utilizando o PDF de apoio, olha isso daqui. Estou trazendo os dados do Tolima no seu campeonato. E os dados do São Paulo. É cedo para falar do São Paulo em casa ainda, mas são 4 vitórias em 4 jogos. Mas não é tão cedo para falar da fase horrorosa do Tolima. São 10 jogos sem conseguir uma mísera vitória fora de casa. Uma equipe que conseguiu tomar 15 gols marcou apenas 8. Uma média de gols sofrido próximo de 1,5, já que são 10 jogos. E a equipe não consegue somar uma média de 1 gol por jogo. Então é um adversário, sim, mais acessível. O São Paulo vive hoje um momento muito melhor. O Tolima, caso perca hoje, não irá se classificar muito provavelmente, porque o Tigre vai para 10 pontos muito provavelmente hoje, terça-feira. O Tolima, se perder para o São Paulo, fica com 5, na próxima rodada só conseguiria chegar a 8. Então estaria eliminado. Então eu tenho um time que vai para cima do São Paulo. E o São Paulo é um time que gosta de jogar com a bola, mas também se adapta muito bem a um jogo de velocidade. E pode aproveitar os contra-ataques aqui para punir o adversário. Então, se você é trader, eu gosto muito de pensar num back São Paulo se acontecer um cenário específico. Não saia fazendo back São Paulo de qualquer maneira, principalmente se você é trader. O cenário que a gente precisa é de um Tolima mais acuado, um São Paulo mordido pela primeira derrota, e isso pode acontecer, empurrando o Tolima para trás, se impondo dentro de casa, rodando bola próximo da área e marcando pressão na recuperação da bola pós-perda. Isso daí é o suficiente para essa cotação do São Paulo estabilizar e a gente estar a favor. Nada de diferente para a gente poder estar dentro. Se você é Panther, levando o contexto dos 90 minutos, aqui é completamente diferente do cenário para trade, tá? Se você vai usar o contexto dos 90 minutos, o São Paulo muito bem treinado, muito bem organizado, que não se desfez só por conta de uma derrota para o Grêmio, vai enfrentar uma equipe do Tolima que vive uma fase horrorosa. Se perder esse confronto, será eliminado, não conseguirá nem ir para o playoff, muito provavelmente se o Tigre vencer hoje. Eu gosto muito de pensar nessa vitória do São Paulo em 40. Eu posso até te indicar mercado de gols, porque se o São Paulo estiver na frente, ele vai ter espaço para contra-atacar, porque o Tolima precisa vencer. Pontuar só não vai ser o suficiente, ele precisa vencer. E se eu tiver o São Paulo atrás do placar, é muito provável que o São Paulo consiga agredir essa defesa fraca do Tolima e possa até virar o jogo. Então eu não descarto a opção de você trabalhar gols, mas eu gosto de pensar nessa vitória do São Paulo a 1,40 e eu ficaria mais de olho nela do que propriamente no mercado de gols. 9 horas da noite na Libertadores da América, o Flamengo tem um jogo muito importante contra a equipe do Racing. O Flamengo começando com uma cotação de 1,40. No Maracanã vem de uma classificação contra o Fluminense na Copa do Brasil
uma vitória por 2-0 e também uma goleada na segunda-feira para cima do Vasco por 4-1, que ficou muito barato, porque parece que o Flamengo tirou um pouco do pé no segundo tempo. Então vem num momento muito forte. O Racing está num momento melhor em relação ao grupo. Vamos dar uma olhada nesse grupo aqui. Racing tem 10 pontos e, teoricamente, não é um resultado ruim pensar no empate. E isso faz toda a diferença quando a gente vai imaginar o cenário do jogo. Eu já vou comentar por quê. O Flamengo precisa desesperadamente da vitória porque nessa noite, acredito que seja se não for na terça-feira, na quarta-feira, o Alcas enfrenta a equipe do Nublense. Primeiro jogo, se eu não me engano, o Nublense venceu e o Alcas, ele tinha vencido o Flamengo. Então, o Nublense, caso vença esse jogo, ele vai a 7 pontos e disputaria contra o Racing na última rodada para tentar chegar a 10. O Flamengo vencendo o Racing iria a 8 e teria que disputar contra o Alcas na última rodada para ver se classificaria ou não. Se o Alcas vencer o Nublense, aí o Flamengo vencendo o Racing fará contra o Alcas o confronto direto, né? Já que o Racing muito provavelmente já vai entrar em campo classificado contra o Nublense também já vai entrar em campo eliminado. A decisão da segunda colocação, provavelmente, imaginando que o Racing vencerá o Nublense em casa, ficará entre Flamengo e Alcas num jogo, como eu falei, de decisão direta. Porém, para o Flamengo é muito bom se o Alcas e o Nublense empatassem, porque aí provavelmente o Flamengo teria caminho livre para se classificar em segundo. Para o Flamengo se classificar em primeiro, aí fica um pouco mais complicado, porque o Flamengo vacilou contra o Alcas no primeiro jogo, vencia, tomou uma virada. O Flamengo vacilou contra o Racing no segundo jogo, vencia, tomou um empate. O Flamengo vacilou contra o Nublense fora de casa, vencia e também tomou um empate. E o Flamengo só venceu a equipe do Nublense em casa, né, por um placar, se eu não me engano, mínimo. Então o Flamengo, para classificar em primeiro lugar, ele teria que, além de vencer o Racing, torcer para que o Racing não vença a equipe do Nublense no último jogo. O Racing ficaria com 11 pontos, o Flamengo iria para 8 em caso de vitória contra o Racing e teria que golear a equipe do Alcas para poder ali tirar o saldo e também ir a 11 pontos e ficar na frente do Racing. É uma situação complicada de imaginar porque o Racing deve vencer o Nublense. No último jogo, provavelmente o Nublense já eliminado. Então a situação do Flamengo é a seguinte: precisa vencer desesperadamente, não dá para ficar fazendo conta como ficaria em primeiro lugar do grupo se nem fazer o simples, se não fizer exatamente o simples, que é vencer a equipe do Racing. Hoje a gente já consegue imaginar um Flamengo muito mais organizado para enfrentar uma equipe do Racing, diferente daquele Flamengo no início do trabalho do Sampaoli que enfrentou o Racing na Argentina. Até então o Flamengo não jogou mal naquele jogo no primeiro tempo, ou até fazer o primeiro gol, mas quando ficou com um homem a mais, simplesmente desistiu e acabou tomando empate, chamou o empate, né? Mas hoje a gente já vê um Flamengo muito mais organizado, que faz jus a essa cotação de 1,40, mas aí tem um diferencial. O Flamengo contra o Fluminense no jogo 2, que foi o jogo da volta, e contra o Vasco, ele jogou de uma maneira muito reativa. Ele se mostrou muito forte no meio-campo, o Eric Pulgar tá jogando muito bem, e o Flamengo precisava de um mordedor ali no meio-campo depois da saída do João Gomes. Isso liberou o Thiago Maia, isso liberou muito também o Gerson, que tá jogando muito solto e muito ofensivo, e o retorno do Arrascaeta também fez muito bem para a equipe. Então o Flamengo se adaptou muito bem, independente de quem tá na frente, seja o Gabigol ou o Pedro, um jogo reativo, um jogo de velocidade, e usando muito o Ayrton Lucas também e o Wesley, né? Só que o Racing, como eu falei ali atrás, tinha um ponto importante, ele provavelmente virá para o Maracanã pensando num empate. Porque se ele empatar no Maracanã, basta até uma derrota poderia classificar ele em primeiro contra a equipe do Nublense. Mas bastaria um empate contra o Nublense no último jogo para ele se classificar. Ele iria a 12 pontos, né? Faria 11 agora e depois mais um ponto faria 12 e se classificaria em primeiro porque o Flamengo não conseguiria alcançar os 12 pontos. Então, se o comportamento do Racing, e aqui que é o detalhe, né? Se o comportamento do Racing for de um jogo defensivo fechado, teremos que ver esse Flamengo de agora propondo o jogo, com uma linha mais alta, dando mais espaço para o adversário contra-atacar, que tem sido a arma do Flamengo. Não é fácil ver o Flamengo contra-atacando nos últimos anos. É uma equipe que gosta muito da posse da bola, todos os treinadores que passaram gostavam muito da posse da bola, mas com o Sampaoli tem se adaptado ao adversário e tem jogado muito bem em velocidade. Mas, nesse jogo contra o Racing, podemos ter um cenário de obrigação do Flamengo em vencer e obrigação do Flamengo, se enfrentar uma equipe recuada, em propor. E isso facilita para nós que somos traders, porque tudo que a gente quer é um Flamengo amassando com linha alta, impondo o seu jogo, empurrando o adversário para trás. Se o adversário já quiser ficar lá atrás, melhor ainda. Se ele não quiser contra-atacar, então, ótimo. Então, se você é trader, eu gosto muito desse cenário, tá? De back Flamengo no primeiro
primeiro tempo. Se você é Panther, a ocasião nesse jogo faz com que o Flamengo tenha que vir para cima. Não existe nesse jogo um Flamengo se contentando com o empate, principalmente se não ficar empatado o jogo entre Alcas e Nublense. E o Flamengo, quando entrar em campo, já vai saber o resultado dessa partida. Então o Flamengo provavelmente vai para cima durante todos os cenários, esteja ele empatando, perdendo e, obviamente, agora sabendo dessa força ofensiva no contra-ataque do Flamengo, também se estiver vencendo. Então eu gosto muito de pensar, se você é Panther, numa vitória do Flamengo ao 1,40. É mais arriscado enfrentar o Racing do que o São Paulo enfrentar o Tolima, com certeza. Por mais que no caso do Tolima, o Tolima precise vencer também. O Racing é qualificado, tem uma boa bola parada, tem boas jogadas aéreas, não vem fora de casa muito bem no Campeonato Argentino. Foram apenas 2 vitórias em 9 confrontos, mas ainda assim é um Flamengo muito forte nesse momento e a gente tem que privilegiar a confiança, né? O Flamengo tá com a confiança lá em cima. Então eu gosto muito de pensar nessa vitória do Flamengo, mas não descarto a possibilidade de trabalhar pelo menos 2 gols por aqui. Porque imaginando que o Racing, perdendo o jogo, possa sair, o Flamengo vai ter espaço e caso o Flamengo tenha uma situação de revés, esteja perdendo o jogo, vai ter que empatar de qualquer maneira, tá? Então gosto muito de pensar nessa situação para 2 gols. 3 gols já fica mais complexo, porque vamos ser sinceros, por mais que o mercado dê uma odd até interessante, o Racing, mesmo perdendo esse jogo, pensa comigo, o Racing ficaria com 10, mas bastaria uma vitória simples contra o Nublense em casa para se classificar em primeiro. Então o Racing, ele tem que pensar o seguinte, não valeria a pena perder saldo ou correr algum risco de ir para cima do Flamengo igual um louco, né? Porque o Flamengo, a obrigação do Flamengo, caso vença o Racing, vai ser golear o Alcas. Então o Racing pode privilegiar a questão do saldo. Então eu não pensaria num jogo para 3 gols. Pode acontecer, mas eu, se fosse para trabalhar gols, eu trabalharia apenas um cenário para 2. Os jogos extras dessa quinta-feira, começamos na Finlândia ao 12h15. O SJK, eu imagino que seja assim que se pronuncia, a não ser que tenha algum apelido, é um dos melhores times por lá, segundo colocado com 6 vitórias em 9 jogos e nenhuma derrota, é a única equipe invicta ainda. Dentro de casa, 4 vitórias e um empate em 5 partidas, apenas 2 gols sofridos. Vai enfrentar o Vasa, que é a pior equipe da competição fora de casa, com 3 derrotas em 4 jogos. Gosto de pensar nessa vitória do SJK, talvez se você é Panther, um empate anula. Tá? Cagliari e Bari fazem o primeiro jogo dos playoffs para definirmos quem será o próximo time que disputará a Série A italiana. O Cagliari com seu atacante Gianluca Lapadula, se eu não me engano é assim o nome dele, atacante da seleção peruana, o baixinho, costuma usar uma máscara, fez mais de 20, se não foram 21, foram 27 gols, tá? A distância dele para o segundo artilheiro do Cagliari é absurda, acho que é tipo assim, um marcou 6, o outro marcou 21. Então é um dos principais jogadores, muito forte. O Cagliari caiu na temporada retrasada, disputou a Série B nessa temporada e já vai tentando voltar nesse final da temporada, tá? Então foi apenas uma temporada, ou será apenas uma temporada se conseguir retornar. É muito forte dentro de casa, porém o Bari foi e fez uma campanha muito forte fora de casa também. Acho que é um jogo truncado, tá? Muito cuidado por aqui. Na minha opinião, um jogo com uma tendência mais under esse jogo de ida. Pelo menos é a tendência, tá? O Cagliari com o Parma me surpreendeu. Um jogo de ida, Cagliari e Parma ficou 3-2. O jogo da volta foi 0-0 para compensar. Mas pode ser uma oportunidade de ficar de olho em under por aqui, mas é um bom jogo para match odds também, tá? Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma, às 16 horas, enfrenta o Juventude. O Juventude fora de casa tem 2 vitórias em 5 jogos, não é uma campanha tão ruim, já melhorou muito do que era no início, mas o Criciúma em casa tem 5 vitórias em 6 jogos. Vale a pena ficar de olho talvez nesse dupla chance ou nesse empate anula do Criciúma, tá? Para você que é Panther. Primeiro jogo também dos playoffs da segunda divisão da Espanha, o Eibar, que eu tenho um carinho enorme pelo Eibar, quando eu trabalhava match odds na Espanha, no início, quando eu estava aprendendo, era uma equipe muito forte, que dava muito trabalho para os grandes, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Vai enfrentar o Alavés para ver quem vai para a primeira divisão. Ainda é jogo de ida, então a tendência é que a gente tenha um jogo mais truncado, mais estudado por aqui. Pode ser uma boa oportunidade para a correção de preço. Na Libertadores, o Independiente Medellín, que está no mesmo grupo do Internacional, enfrenta o saco de pancadas do grupo Metropolitanos. O problema é que o Medellín não venceu nenhuma partida como visitante ainda. E o mercado dá uma cotação muito baixa para a equipe do Medellín.
Eu imagino que o Metropolitano não consiga se classificar, tá? Aliás, eu imagino não, é certeza. A equipe só pode fazer 6 pontos. Então, como temos duas equipes com 7 e o Internacional com 8, o Metropolitano já está eliminado, né? Não rebaixado. Nem para a Sul-Americana ele conseguiria ir. Então, o máximo que a gente pode ter aqui é uma equipe jogando pela honra, provavelmente poucos torcedores no estádio, e o Medellín tentando vencer para conseguir pelo menos se classificar em segundo, né? Imaginando que o Internacional possa passar em primeiro. Então, a tendência é que a gente tenha uma vitória do Medellín, mas eu não duvido que a gente possa ter um bom jogo para gols, porque o Metropolitanos é simplesmente maluco. O jogo do Metropolitano com o Internacional foi um sururu danado, foi 2-1 pro Inter, mas poderia ter sido muito mais, o Metropolitano teve chance de empatar, então não duvido que a gente possa ter um jogo também para gols aqui, pelo menos 2 gols, tá? O Goiás pega o Gimnasia. O Goiás é um time forte dentro de casa, acaba fazendo uma pressão muito grande. É o líder do grupo. Se vencer, praticamente se classifica em primeiro lugar aqui. Praticamente, tá? Porque o Universitário ainda pega o Santa Fé. O Gimnasia venceu apenas uma partida e fora de casa, se eu não me engano, nenhuma vitória. Um jogo e uma derrota. Então vale a pena ficar de olho talvez nessa vitória do Goiás. Seja você talvez um trader para um lei a pior equipe em campo ao Gimnasia ou talvez um empate anula no Goiás se você é pano. Às 21 horas, Olímpia e Nacional também pode ser uma boa oportunidade de trabalho. O primeiro jogo entre eles foi 2-2. O Olímpia é o segundo lugar do grupo nesse momento. Se vencer, passa para a primeira colocação, faltando uma rodada para o fim. O Nacional, teoricamente, pode jogar pelo empate, mas se sair atrás, podemos ter um jogo aqui mais aberto, tá? E por último, e não menos importante, o São Lourenço, com uma cotação interessante também. São Lourenço é um dos melhores times da Argentina hoje no campeonato. Pega o Palestino, o São Lourenço precisa vencer, aqui é o jogo de Sul-Americana, para tentar pelo menos ficar com essa segunda vaga, que daria ali a oportunidade do São Lourenço enfrentar os playoffs, já que a primeira colocação já é do Fortaleza, ninguém vai tirar isso do Fortaleza. Então o São Lourenço tem que vencer o Palestino para poder, na última rodada, ter chance de disputar esse playoff, que é um jogo ida e volta contra o terceiro colocado da Libertadores, para só então depois você enfrentar as equipes da Sul-Americana nas oitavas de final, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de aproveitar se você tem uma banca menor e está começando agora a super cotação do City com uma odd de 5. Não esquece também de participar dos sorteios aqui no nosso canal, que acontece lá no meu site, hotelboss.com, que tem um curso gratuito de trade para você, sem pegadinha, sem necessidade de pagar absolutamente nada. Você vai aprender do iniciante até o avançado, tá? Curso que provavelmente, e muito mesmo, provavelmente poderia ter sido vendido e comercializado por um valor muito alto e eu optei por deixar de graça para você. Então faça o favor de estudar se você quer aprender um pouco mais sobre trade esportivo. Não precisa pagar para você se dedicar. Se você se dedicar, você pode aprender de graça, tá bom? Basta você querer. Grande abraço, fica com Deus e até quarta-feira. E antes de sair, já que você ficou até aqui, antes de tocar aquela musiquinha que todo mundo gosta, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo que ajuda muito, beleza? Agora sim.